Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito, iniciativa da Escola Superior de Advocacia. Hoje teremos a honra e a imensa satisfação de receber o professor Flávio Yarshel, professor titular de Direito Processual da Universidade de São Paulo, advogado com destacada atuação, inclusive em algumas entidades de classe. Citaria aqui o seu trabalho na direção da Associação dos Advogados de São Paulo. Professor Yarshel, seja muito bem-vindo à Escola da Advocacia, essa que também é a sua casa. É uma honra tê-lo aqui conosco e queria começar esse nosso bate-papo informal trazendo um tema muito atual em matéria processual, aliás, um tema decorrente aqui desse momento tão excepcional em que nós vivemos, que são as audiências virtuais e os julgamentos virtuais, né? Ou seja, a aplicação da tecnologia ao processo, que alguns defendem como o futuro, né? Alguns, inclusive, já falam que muitos rituais antigos não voltarão depois, mesmo quando passar da pandemia, e outros o veem de uma forma tão crítica, né? Aliás, algumas entidades ligadas à nossa categoria, a categoria dos advogados, têm se manifestado muito ferozmente contra essas inovações. Nós gostaríamos de ouvi-lo, né? Qual é a sua opinião em relação a esses mecanismos? Quais seriam os riscos que a gente poderia identificar das audiências virtuais, dos julgamentos virtuais? Bom, em primeiro lugar, gostaria aqui de cumprimentá-lo formalmente, Jorge, e também ao nosso colega doutor Adriano, e na pessoa de você, na sua pessoa, na pessoa de vocês, cumprimentar todos os colegas que nos acompanham. Eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado. Acho que eu só posso ser entendido como um grande pensador pela estatura mesmo, que é um pouquinho acima da estatura do brasileiro. Mas, de resto, enfim, é um convite merecido, mas eu agradeço muito essa oportunidade. E, de fato, esse tema do emprego da tecnologia, ele ganhou ainda maior atualidade por conta da pandemia, porque nós agora estamos obrigados a certas condutas e a certos comportamentos. Porque, se nós pararmos para pensar, por um lado, o Código de Processo Civil já previa, né, o emprego da tecnologia para a realização de audiência, para a prática, eventualmente, de atos processuais. O tema do interrogatório no processo penal já foi discutido há muitos anos, já vem sendo discutido. Então, o emprego de tecnologia, a bem na verdade, não é exatamente um tema novo, mas, como dizia, ele ganhou um impulso maior porque nós fomos obrigados a nos valer da tecnologia, aqueles que assim puderam, né? Lembrando que em muitos dos estados brasileiros, ou em alguns dos estados brasileiros, os processos ainda são físicos e o emprego da tecnologia é muito reduzido. Então, nessa hora, somos abençoados, em certa medida, e colhemos frutos positivos e temos investido não só no processo eletrônico, mas, de alguma forma, de termos essas tecnologias que estão à nossa disposição. Eu acho que convém a gente separar as coisas. Uma coisa é o emprego da tecnologia nesse momento em que nós somos compelidos a usá-la sob pena de ficarmos paralisados, né? As pessoas que trabalham estritamente presencial e, portanto, então não podem, de qualquer forma, interagir remotamente, essas estão paralisadas. Mas aqueles que podem, de alguma forma, trabalhar remotamente, esses, então, estão contribuindo para que a vida continue dentro de uma certa normalidade, ainda que seja o tal do novo normal de que se fala. Então, o que me parece é o seguinte: o uso da tecnologia hoje é uma boia para que nós não afundemos. Então, a questão é nós aprendermos, talvez, o que poderá ficar desse uso compulsório da tecnologia e, claro, refletindo sobre quais os riscos, quais os limites que o emprego dessa tecnologia tem, né? Por exemplo, nós aqui estamos numa atividade, provavelmente, tirando, digamos, excetuando
o prazer que teria de estarmos pessoalmente, de nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, nós estamos realizando uma atividade que praticamente atinge em sua plenitude o resultado desejado, e o que é importante, com um custo de transação, como costumam dizer os economistas, né, com um custo de transação muito menor. Eu não precisei me deslocar até a escola não precisou mobilizar um espaço. Então, é natural que o emprego da tecnologia, ao diminuir esses custos, ele tenda a crescer, né? Mas, ao mesmo tempo, há talvez pelo menos dois aspectos aí. Primeiro, que na medida em que eu abaixo o custo, haverá uma demanda maior, eu já exemplifico isso. E é preciso saber, então, até que ponto, digamos, o sistema de justiça está pronto para fazer frente a esta demanda que possa crescer. E o outro aspecto ligado a isso é, digamos, a preservação do devido processo legal e da ideia de acesso à justiça, entendida, inclusive, não apenas como acesso ao poder judiciário. Por que eu digo isso? Primeiro, porque o emprego das tecnologias nos leva a repensar o tema do acesso. Então, uma coisa é pensar no acesso tradicional, em que as pessoas, enfim, já têm certos óbices, mas que não são, em que o óbice tecnológico não é assim muito pronunciado. Está certo que o processo eletrônico ele já introduziu essa questão há algum tempo, né? O fato do processo ser digital já nos propôs em nós, né? Enfim, a ordem, que é a minha casa, como você diz, todos nós, associação, instituto, enfim, nós nos preocupamos e sabemos que há colegas que simplesmente não têm acesso à tecnologia. E não tendo acesso à tecnologia, acabam não tendo acesso à justiça. Então, é preciso repensar, analisar a questão do ponto de vista do devido processo legal, como acesso à ordem jurídica justa, para pegar aqui a expressão sempre lembrada do professor Kazuo Watanabe. Então, eu creio que, digamos, esses desafios é que se colocam diante das novas tecnologias. E também, para completar, talvez um exame aqui, sem querer esgotar aqui só nossa primeira indagação, mas talvez conviria nós separarmos o emprego da tecnologia a serviço de mecanismos de solução não adjudicada e o emprego da tecnologia a serviço de soluções adjudicadas, ou seja, do processo contencioso tradicional como nós o conhecemos. Então, embora talvez haja problemas de dificuldade de acesso e algumas pessoas resistam, o fato é que esta ferramenta pode ser empregada com vantagens. Não estou dizendo que só tenha vantagens, mas, por exemplo, algumas instituições têm pensado e se esmerado, por exemplo, em desenvolver as técnicas de mediação juntamente com essas ferramentas. A negociação, de um certo modo, volto a dizer, baixou o custo de transação, então negociar com essa ferramenta, de certa forma, ajuda, porque o custo para a própria negociação acaba se reduzindo. Isso é viável, isso é factível, as ferramentas disponíveis são as ideais, né? Não sei, ainda talvez nós tenhamos que evoluir, e tudo leva a crer que o próprio capitalismo venha a evoluir, porque ele tenderá a investir em tecnologia que melhore as conexões, que melhore essa câmera, que melhore, enfim, que deem reproduzam cada vez mais e transmitam cada vez mais o ambiente de cada um dos espaços para viabilizar esses encontros. E o outro campo é pensar no emprego da tecnologia das soluções adjudicadas, caso em que, como nós estamos vendo, isso depende também do Poder Judiciário, não apenas, digamos, das partes ou de instituições que ajudam, auxiliam as partes na busca de soluções consensuais, de autocomposição. E, a esse respeito, eu sempre digo que a gente não pode falar em um judiciário, né? O judiciário brasileiro é composto por inúmeras realidades. Então, uma coisa é a realidade do Supremo,
outra coisa é a realidade do Superior Tribunal de Justiça ou dos tribunais superiores, outra coisa das cortes federais, das regiões, outra das cortes locais. Mesmo no STJ, por exemplo, ainda não há uma uniformidade no emprego da tecnologia. Me parece que todos estão realizando as sessões virtuais, mas nem todos os ministros, por exemplo, recebem os advogados remotamente. Ministros, inclusive, que recebiam presencialmente, não estão recebendo remotamente. Então, isso talvez reflita, estou falando uma porção de coisa ao mesmo tempo, né? Mas isso talvez reflita essa preocupação que eu mencionei, né? Por um lado, o emprego da tecnologia poderá, desde que a pessoa tenha acesso à tecnologia, ter acesso à justiça de uma forma maior, vide o acesso aos tribunais, por exemplo. Por outro lado, talvez, né, com o tempo, as pessoas aprendem a tecnologia e o aumento, aumento de demanda por sustentações orais, enfim, pela prática desses atos, talvez cresça, o que pode gerar uma certa resistência do Poder Judiciário e que deverá ser alvo de alguma conversa, né? Em suma, para responder a sua pergunta, eu acho que são alguns desafios que já estavam no horizonte, nós fomos compelidos a nos depararmos mais imediatamente com eles, e o que eu acho que vai ficar disso é uma realidade em que a tecnologia vem para ficar. A questão é saber até que ponto nós conseguiremos fazer com que o sistema de justiça empregue essas tecnologias, garantindo efetivo acesso a esse sistema de justiça, adjudicado ou não adjudicado, e de que forma, portanto, então, os resultados poderão ser melhores, lembrando-se que, afinal de contas, a justiça é feita por seres humanos para seres humanos. Tal sorte que esta despersonalização da justiça é um efeito colateral que nós devemos evitar ao máximo. Apenas para concluir essa fala, em função da sua pergunta, eu já ouvi, por exemplo, o argumento de que aqui é colar, ninguém fala muito, mas vindo de um magistrado aqui e outro, um comentário, dizendo, olha, a produtividade do judiciário cresceu, né? Sugerindo que essa produtividade cresceu, porque, afinal de contas, agora houve uma espécie de ganho de tempo, já que eu não tenho que receber o advogado, já que eu não... E eu digo respeitosamente, muito obrigado, eu não quero. Esse tipo de ganho eu não quero, porque eu só posso imaginar que a ferramenta sirva para racionalizar, para melhorar o funcionamento da justiça, e não como uma espécie de escudo que se coloque entre o cidadão e o judiciário, entre o advogado e o juiz. Muito bom, professor. Enquanto você falava, eu até me lembrei de uma vez, já alguns anos atrás, pelo menos uns 6 anos talvez, quando o PJE estava sendo implantado no seu trabalho, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo me chamou para um dos seus eventos e me atribuiu como tema as inconstitucionalidades do PJE, né? Então, assim, eles já queriam de antemão que eu questionasse todas as inconstitucionalidades, e aí eu cumpri o meu papel, né? Eu mostrei uma fala muito parecida com a sua em relação à utilização da tecnologia como obstáculo, né? Impedir a pessoa de ter acesso por conta da tecnologia. Mas eu confesso que, a despeito de tudo isso, eu cogitei mecanismos para tentar solucionar isso, como, por exemplo, o jus postulandi, em que os tribunais para manter o jus postulandi no seu trabalho, os tribunais tivessem setores, secretarias, a pessoa pudesse continuar a deduzir oralmente e alguém reduzir a termo no PJE aquele trabalho para si, embora ficasse muito difícil o acompanhamento posterior do processo, né? Essa grande dificuldade de você discutir um jus postulandi com uma parte, às vezes, absolutamente iletrada, ela tendo que acompanhar o desenrolar do processo de uma forma virtual. Mas, de um modo geral, eu não tenho uma opinião absolutamente contrária à tecnologia e ao PJE, não. Eu acho que
ela tem um aspecto de inevitabilidade, né? Eu até nessa mesma ocasião, e algumas vezes por escrito também pude compartilhar um pensamento de que a gente talvez tenha tido tanta dificuldade de adaptação ao PJE num primeiro momento, porque nós tenhamos saltado etapas no que poderia ser chamado de processo judicial, processo digital, né? A gente não passa, a gente não abandonou o papel para ir para o disquete, para ir para o CD-ROM, para ir para o DVD, para finalmente chegar nas nuvens da internet. A gente saltou tudo isso, né? A despeito até de algumas leis contemplarem, a lei do juizado, eu me referiria especificamente, a possibilidade de você registrar os atos de uma forma diversa do papel, a gente não efetivamente empreendeu, né? Não utilizou esses recursos e acabamos saltando, tendo um salto enorme do que era aquele processo de papel tradicional, que estávamos habituados, para um processo já inteiramente nas nuvens da internet, chega inclusive a ser intangível, né? A gente não tem como tocar nele, como tocaria num CD que fosse armazenado em casa, ou num disquete, enfim, num DVD-ROM. Mas o ponto que eu queria até ouvi-lo, em especial, que acho que hoje talvez seja um motivo de grande inquietação, né, dos advogados, dos magistrados, respeito às audiências virtuais, né, o prejuízo que isso pode ter, e em particular, eu tenho tido muita conversa com a minha esposa, que também adora esse tema, ela fala bastante, escreve bastante sobre o processo do trabalho, e dentro de uma perspectiva um pouco diferente da minha, porque ela é magistrada, né? Então nós nem sempre concordamos, mas nesse aspecto eu acho que nós concordamos e divergimos aí de uma grande gama de colegas em relação ao retorno das atividades do judiciário, depois daquela breve suspensão, para que as audiências fossem realizadas virtualmente. Mas, ao mesmo tempo que a gente concordou em relação à necessidade, a própria necessidade de acesso à justiça, de atender ao jurisdicionado, enfim, mas também a necessidade, dentro da perspectiva talvez um pouco corporativa do próprio advogado, né, pensando na área trabalhista, naquele advogado que lida exclusivamente com reclamantes, né, e que depende das audiências, dos acordos que aconteça, dos alvarás que levantem. Se a suspensão se prolongasse um pouco mais, essa pessoa ficaria numa situação de grande vulnerabilidade, mas também discutimos muito aqui em casa os riscos disso, né? Então, uma coisa seria a audiência pessoal com o juiz olhando nos olhos da testemunha, olhando nos olhos da parte. Outra é uma audiência virtual, onde eventualmente a parte, a testemunha, enfim, tem duas telas na sua frente. Numa está a câmera, né, com o aplicativo, o que é utilizado pelo judiciário. Na outra, pode estar, por exemplo, um aplicativo como o WhatsApp Web, né, em que tem alguém ali que também, de alguma forma, acompanha a audiência, que está digitando o que a pessoa deveria dizer ou chamar a atenção. Enfim, essa falta do contato pessoal talvez atraia mais do que nunca um dilema de eticidade, né? Um dever de eticidade das partes, das testemunhas, dos envolvidos no processo, talvez retire um pouco daquela percepção sensorial do juiz com a audiência física. E eu prometo, a última reflexão que eu aproveito aqui para compartilhar, ela talvez, e aí fazendo uma remissão à minha fala do início dessa ponderação, talvez a nossa grande dificuldade de lidar com uma audiência virtual em particular, né, que foi a provocação que fiz, nesse momento de pandemia, seja fruto da gente também não ter enfrentado esse tema antecipadamente em relação, por exemplo, a cartas precatórias ou cartas rogatórias, né? Assim, eventualmente, se a gente tivesse já trabalhado com a perspectiva que ao invés de mandar utilizar o Ministério das Relações Exteriores, né, para ouvir alguém que está ocasionalmente ou temporariamente na França, ou utilizar um aparato judiciário, às vezes órgãos completamente distintos e autônomos, para ouvir uma pessoa numa outra cidade, simplesmente utilizar esses recursos que agora a gente usa com tanta tranquilidade para já experimentar o que a gente acabou tendo que, de uma certa maneira, aprender
fazendo uma alegoria com uma expressão popular muito conhecida, como se estivéssemos trocando o pneu com o carro andando, né? Trocando o pneu com o carro andando. Enfim, acho que falei demais. A ideia era só compartilhar um pouco reflexões, mas, sobretudo, ouvi-lo em relação a essas audiências virtuais. Não, de modo algum, não falou demais, não. Acho que todas as suas considerações foram extremamente pertinentes e de fato, é uma preocupação, mas é interessante. Enquanto, por exemplo, você falava, e você está me vendo, e as pessoas, enfim, vão me ver, mas eu olhando, você falando comigo, pode ser que eu me engane, mas eu consigo ver quando os seus olhos estão direcionados para a câmera, né? E se sua atenção fosse chamada por qualquer outra coisa, provavelmente eu perceberia, por mais sutil que fosse. É claro que precisa tomar cuidado com isso, porque eu não sou nenhum expert, pelo contrário, mas, enfim, subsídios neurológicos mostram que, eventualmente, se você me fizer uma pergunta, eu posso, eventualmente, elevar o meu olhar para cima, porque isso é indicativo de que acionou tal ou qual parte do cérebro, assim por diante. Mas eu quero dizer o seguinte, o emprego da tecnologia gera esse tipo de risco. O que me parece que, embora deva ser alvo de atenção, talvez não possa ser um limite para o emprego da tecnologia. Eu não faço trabalhista, mas tenho um sócio que atua nessa área e eu ouvi, não sei se ainda vigora, de fato, que há uma resistência na Justiça do Trabalho muito grande à realização de audiências de instrução. O que é compreensível, mas perceba, parte da premissa, como você mesmo bem observou, por isso que todas as suas considerações muito pertinentes, parte de uma premissa de que as partes agirão de má fé, né? Parte de uma premissa que elas violarão as regras, enfim, é uma triste constatação, e até nem precisa ser uma constatação que generalize, basta que ocorra num caso para já ser um problema, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós podemos tentar contar com a participação relevante dos advogados como quase fiadores, né, da legalidade e da lealdade da realização desses atos. Eu diria, inclusive, só um parênteses, não na Justiça do Trabalho, talvez, mas na esfera civil, a audiência pela via remota hoje é um campo, no meu modo de ver, muito propício para o negócio jurídico processual, né? Claro, precisaria da concordância do juiz na medida em que, enfim, ele precisaria ter a tecnologia, mas até aí as partes também, quem não tem hoje alguma tecnologia, quem não recebe, né, desde que alguém organiza a reunião, a pessoa é convidada e ingressa na reunião, ou ele próprio, o próprio judiciário se encarrega disso, né, enfim, para que nós nos certifiquemos ainda mais de que as coisas vão transcorrer conforme. Agora, esse desenrolar pode dar margem a algum tipo de desvirtuamento? Pode. Eu até agora, eu já vi audiências virtuais no âmbito de instrução, no âmbito da arbitragem, que é essencialmente uma justiça convencional. E, aparentemente, as coisas estão funcionando. Como eu disse, o advogado terá um papel importante, ele será o avalista, o fiador. Se eu sou juiz, eu advirto a testemunha, além de tudo, dizer, olha, você está prestando depoimento, sob compromisso, é verdade, e queria dizer o seguinte, o senhor só vai olhar para a câmera aqui. Se eu perceber que o senhor está olhando para fora da câmera, eu vou interromper a arguição e nem sei que figura penal que essa pessoa poderia cometer. Fica aí o convite aos penalistas, né? Tentativa de alguma coisa ou nada, qual seria a consequência? Mas, de todo modo, o que me parece é que também nós não podemos, talvez, tomar a patologia, por mais que a patologia seja relevante, e por mais que ela seja uma possibilidade na realidade que se apresenta, nós não podemos ter a patologia como impeditiva disso, porque, convenhamos, né? Quer dizer, todo custo é reduzido para as partes. Então, e não é só uma questão de custo, uma questão, enfim, de agilização, de racionalização. Então, há um dado importante que justifica o emprego da tecnologia e, digamos que talvez
como eu mencionava, haja um aperfeiçoamento da própria tecnologia para dar uma dimensão talvez mais ampla do ambiente que permitisse, então, maiores cuidados. Enquanto eu digo isso para você, eu me deparei outro dia com uma pessoa que ia fazer um exame, aquele TOEFL, o exame do TOEFL. E o TOEFL pode ser feito pessoalmente, mas ele também pode ser feito remotamente. E o TOEFL vem admitindo, o TOEFL IBT, né, que chama, menciono aqui o nome só porque, enfim, ele vem admitindo, mas com uma série de exigências, porque você imagina, se eu estou fazendo um exame, aí com maior razão o examinador tem o receio de que eu me valha, né? Então, tá certo que as exigências que eles fazem são quase impraticáveis do ponto de vista de uma audiência, da realidade, como é que eu vou fazer? Então, eles querem que você esteja numa sala em que só haja a mesa, você vira o computador e mostra que não há, enfim. Entre isso e talvez algumas outras cautelas, né, por exemplo, eventualmente pode-se exigir, o juiz pode exigir que se percorra 180 graus com a câmera do computador a sala, para que ele tenha, pode colocar depois uma outra? Pode, mas eu repito, se alguém colocar agora aqui do meu lado um outro computador, algum movimento de face eu vou fazer, alguma distração vai ter minha atenção chamada. Então, é uma coisa muito arriscada se fazer isso, a pessoa vai ter que começar, tudo bem, o teleprompter existe, mas é isso, você tomar certas cautelas ao início, e repito, nós advogados também temos que nos conscientizar da enorme responsabilidade. Se o advogado está presente, compactua com isso, isso seria deplorável, né? Então, vamos tentar fazer com que a justiça se aperfeiçoe e cumprir o nosso papel nessa história. Agora, também, eu acho que se eu tivesse que responder como vai ser quando o mundo voltar à normalidade, se é que vai voltar à normalidade, porque eu já não sei mais o que talvez nós evoluamos para uma mescla, né, de emprego da tecnologia, por exemplo, quando houver consenso entre as partes. Porque o consenso entre as partes não estou dizendo que não possa haver uma deslealdade, mas é porque alguém chegou ao ponto de confiar no outro. Então, isso talvez tenha um efeito construtivo. O sistema passa a ser confiável e quem, eventualmente, quebrar a confiança do sistema deve ser enfim, repudiado pelo sistema e duramente punido, porque confiança é um bem muito caro. Então, enfim, são ideias, não é? E a audiência de instrução, eu reconheço que é, digamos, um ponto nevrálgico disso, porque nos julgamentos dos tribunais, etc., isso é o de menos, né? Até, em certa medida, às vezes, quando o advogado vai ler a sustentação oral dele, o tribunal, já vi, né, desembargador que diz, não pode, tem até regimento que proíbe, etc., o que é questionável, enfim. Mas, digamos, também, se o advogado lê a fala e continua falando, o tribunal não pode dizer nada, ele está fazendo a sustentação oral dele dentro do tempo dele. Aliás, já não poderia falar, porque dentro do tempo dele ele aproveita como ele entender adequado. Se é o mais inteligente e o mais eficiente ler uma sustentação oral, isso é um outro assunto, e, obviamente, nós sabemos que não é o mais inteligente e nem o mais eficiente. Então, se você acha que você vai ler alguma coisa e vai sensibilizar os seus interlocutores, pense duas vezes, porque toda hora nós somos oradores e somos público. E quando a gente é público e alguém lê um texto, a gente tende a dormir, prestar menos atenção. Então, o que eu quero dizer é que, enfim, haverá essas adaptações ao mundo tecnológico, haverá provavelmente uma evolução tecnológica para atender a demanda que vai crescer, demanda de reuniões, demanda de audiências, demanda de julgamentos, essa demanda do mercado de um modo geral, do mundo de um modo geral, e eu acho que seria melhor que nós embarcássemos nisso, né? É uma visão.
Pegando um gancho em uma de suas últimas colocações, professor, julgamento é um que eu torço muito para que nunca mais volte ao normal, porque eu acho que para os julgamentos, para a sustentação oral, esse mecanismo é absolutamente formidável em inúmeros aspectos. O acesso, né? Então, por exemplo, só em você poder fazer a sustentação sem precisar de voos, como muitas vezes demandam a Brasília ou a outros estados, isso é absolutamente formidável. Eu tive, agora, durante esse período de pandemia, um dia em particular em que eu consegui fazer uma sustentação oral no TRT da 21ª região, no Rio Grande do Norte, e depois concluir um compromisso que eu tinha aqui em São Paulo, na Escola Judicial, logo na sequência. Seria absolutamente impossível, né? Num outro cenário, numa outra realidade. E também sobre um outro aspecto, assim, eu me recordo nas audiências também, mas nos julgamentos em particular, a, a, a espera muitas vezes nos toma um tempo precioso, né? De atividade produtiva, né? E de repente essa espera pelo julgamento virtual me permite estar na sessão ouvindo o que outros colegas falam, mas eventualmente fazer alguma parte da minha atividade profissional normal, que eu até faria, por exemplo, consultar e-mail seria possível na antessala do tribunal, né, na sala de espera ali da sala da sessão, sentado na cadeira, né, pelo celular e tudo. Mas outras atividades certamente não, e mesmo essa com algumas limitações. Então, assim, eu fazendo uma análise bem individualista, até mesmo da minha experiência profissional, os julgamentos eu acho que são talvez um caminho sem volta, né? No seu trabalho, o TST ele já tinha alguns julgamentos virtuais, mas sempre que alguém se inscrevia para pedir preferência para sustentação oral, saía do plenário virtual para ir para o plenário físico. Me parece que o Supremo também tinha algo nesse sentido. E agora, com a pandemia, acho que se descobriu que dá para fazer também a sessão de julgamento virtual. Então, eu tenho algumas dúvidas sobre se voltará, se o judiciário vai querer que as sessões voltem a ser presenciais como eram, e dentro da perspectiva dos advogados, se vai ser bom ou ruim também, né? Talvez, como eu fiz, eu compartilhei um sentimento muito meu em relação a algum ganho de tempo que a ferramenta me propiciou. Mas o que eu acho que nós precisaríamos repensar a partir das experiências que colhemos nesse período são as cartas precatórias e rogatórias, né? Eu já tive em muitas situações, em muitos processos, em que os pedidos de carta precatória e rogatória tinham um claro, nítido desejo de obstar a prestação jurisdicional, de jogar o problema para frente, dificultar o acesso, fosse para tentar um acordo mais favorável, fosse por saber que não tinha razão e tentar deixar o problema cada vez para um momento posterior. E agora a gente já percebeu que é possível ouvir a testemunha à distância, onde quer que ela esteja, né? Então, assim, eu me pergunto muito se a partir dessa experiência forçada, né, nós não deveríamos, talvez, repensar alguns institutos. Eu estou citando esses dois como os exemplos, para mim, mais flagrantes, né? Mas talvez pudéssemos cogitar ainda de alguns outros. Não, perfeito. Opa. Perfeito. E enquanto você falava, sim, mas veja, o conceito, né, de ouvir uma testemunha por rogatória e por precatória, o conceito é o de uma instrução, né? Pode ser isolado, pode ser uma, mas está lá, o conceito foi fixado. Então, se é possível ou não, é possível num contexto maior, né? E eu concordo, que aí fica mais evidente, quer dizer, realmente as partes não estão na sede do juízo, o custo é muito maior e assim por diante, mas cá entre nós, né? Quer dizer, custo haverá sempre, e não precisa nem pensar o custo de uma cidade como São Paulo, por exemplo, em que a circulação, numa época de normalidade, é extremamente difícil e custosa. Foi o que você lembrou, na verdade, o custo entendido assim, eu faço o oitivo agora e 15 minutos depois eu já estou no outro compromisso. Agora, é difícil dizer como o judiciário reagirá
no futuro ao emprego de tecnologia? Porque, veja, vamos tomar um termômetro, só como exercício. É uma pergunta, só uma pergunta. Por que será que algumas câmaras do TJ de São Paulo, por exemplo, resistem à implantação dos julgamentos virtuais? Né? Por que será? Não dá mais para aceitar que é por falta de tecnologia. Né? Não dá mais. Então, desculpe se alguns já fizeram, todos podem fazer. Pode ser que algum, porque não precisa tanta tecnologia avançada. Um gabinete dá conta de organizar uma sessão. Então, não é um problema técnico. Talvez o receio seja justamente o seguinte, bom, já que ficou fácil, então, onde antes eu tinha 8 sustentações orais, 10 sustentações orais, agora eu vou ter 30. Né? Existe esse risco, existe essa possibilidade. Então, por exemplo, talvez nos tribunais superiores isso não seja tão sentido por uma razão fundamental. É que nos tribunais superiores o emprego do julgamento monocrático, que acaba impedindo boa parte das sustentações orais, porque no agravo não há a sustentação oral, o emprego do julgamento monocrático acaba fazendo com que o número de casos que vão efetivamente a julgamento é um número relativamente pequeno. Se você somar isso, ainda aquela ideia dos destaques que são feitos, então os ministros conversam antes, alguém deu destaque, não deu? Aprova em bloco, então fazem julgamentos em bloco. Então, digamos, num tribunal em que as sustentações, os casos que permitem sustentação oral tendem a ser poucos, o emprego da tecnologia praticamente não vai ser sentido. Pode ser que aumente. De fato, aquele advogado que ia de São Paulo a Brasília para fazer a sustentação, ou não ia por conta do custo, talvez agora queira. Ou não. Provavelmente, ao invés de ele contratar o advogado de Brasília para fazer, ele vai fazer ele mesmo. Não é? Também acho que nós, do ponto de vista da advocacia, precisamos mesmo investir cada vez mais no aperfeiçoamento dos tribunais. Porque se nós usamos a ferramenta, nós devemos usá-la com enorme cuidado e enorme responsabilidade. Então, como, aliás, já é a responsabilidade de ocupar uma tribuna. O advogado que vai lá, ele toma cuidado com a sua linguagem, ele tenta ser objetivo, ele tenta ser direto, porque essa, inclusive, não é só a forma mais correta, é a forma mais inteligente, a forma mais eficiente. Então, digamos, é preciso que nós, advogados, também tenhamos a consciência de que essa abertura dessas vias exige uma maior cautela, um maior respeito ao tempo dos tribunais, que também tem que trabalhar, não tenho dúvida disso, mas como forma, talvez, de equilibrar, né, e de permitir que os tribunais não reajam. O que pode acontecer, e isso é um problema, é que talvez com o maior número de sustentações orais, se aumentar muito, então os tribunais, os federais já fazem isso em boa medida. Eles usam muito mais o julgamento singular pelo relator do que os estaduais, pelo menos em São Paulo, na minha experiência, se usa muito pouco. Né? Em apelação, praticamente não vejo. Mas em apelação, praticamente não se vê o uso da prerrogativa de se julgar singularmente. Então, talvez os tribunais locais passassem a repetir uma prática que talvez acabasse limitando um pouco os casos de sustentação oral, mas isso também é um pouco relativo, porque com o novo código também neutralizou isso em certa medida. Não neutralizou totalmente, mas neutralizou também em boa medida. Então, essa ideia de decidir monocraticamente para suprimir a sustentação oral também já não é viável em todas as hipóteses, porque o código trouxe o antídoto para isso, permitindo, em alguns casos, que haja, sim, sustentação oral. Não é o caso aqui de examinar, mas vendo, digamos, como um aspecto geral. Então, a minha dúvida para o futuro será que os tribunais vão aderir,
mas ao mesmo tempo vão dar conta de receber o aumento de demanda decorrente da baixa do custo de transação, ou então os tribunais vão dizer, não, é melhor continuar fazendo presencial, porque sendo presencial é mais um obstáculo, e, portanto, então eu vou ter, já tenho um número grande de sustentações orais, mas pelo menos não vou aumentar esse número de sustentações orais. Nós podemos criar algum filtro legítimo, institucional, para a sustentação oral, perigoso, mas nós sabemos que alguns desembargadores do TJ já criam um filtro de despachou memorial, não sustenta oralmente. Não está escrito em lugar nenhum, mas tem, né? Eventualmente tem, e tem, graças a Deus eu nunca tive que passar por esse constrangimento, porque provavelmente teria que também me defender, por isso que eu procuro evitar a redundância, mas já vi, né, colegas serem admoestados, dizendo, olha, tudo isso que o senhor falou aí da tribuna, o senhor já falou no meu gabinete, né? Isso tudo até um pouco descortês, mas também, como destinatário, ele também se sente alvo de uma descortesia, porque, afinal de contas, se ele é um magistrado correto, ele já leu, ele já ouviu e vai ouvir por uma terceira vez. Então, aí, a questão dos profissionais terem sensibilidade de, se eventualmente tiveram a oportunidade de levar o memorial, e tem desembargador que a gente sabe que acaba não recebendo, eu não estou fazendo nenhuma acusação, só estou constatando. Em São Paulo tem isso, em alguns estados não tem, mas em São Paulo a gente sabe que tem isso. Então o advogado fica até livre para dizer, olha, como não pude levar o memorial e despachar, eu não tenho outra alternativa que não a fazer a sustentação oral. Então tudo isso talvez passe mesmo por uma conscientização cada vez maior e um aperfeiçoamento cada vez maior da advocacia que atua nos tribunais, também sabendo que muitas vezes nem todos os colegas têm essa oportunidade, enfim, e acabam atuando, não tem essa frequência, digamos, nas cortes. Agora, na medida em que essa frequência fique mais aberta e haja maior acessibilidade, nós, advogados, certamente seremos cobrados para sermos responsáveis, para fazermos um bom uso do tempo de que dispomos, mas, quem sabe, com isso, todos nós aprendemos um pouco. Professor, eu não sei se o nosso tempo ainda permitirá, mas talvez de uma forma muito sintética, eu queria aproveitar, pegar um gancho, já que a sua última fala enfrentou um pouco logo no início a questão dos custos. Queria pegar apenas uma palavra sua, muito rápida, para os que nos assistem, sobre um tema que eu sei que é do seu interesse atual, que é a análise econômica do processo, né? Talvez muitos não conheçam a concepção ou a ideia central, mas eu ia lhe pedir para falar um pouco sobre isso, né? O que é a análise econômica do processo e qual é a sua utilidade prática. Perfeitamente. Sim, sem dúvida, te agradeço a indagação e eu diria que a análise econômica do processo, primeiro, tem sido alvo de interesse acadêmico, tanto de economistas quanto de juristas, já há algum tempo. Para ilustrar, por exemplo, o ministro Fux, junto com outros autores, editou recentemente uma obra a respeito. A Fundação Getúlio Vargas, ela, tanto na economia quanto no direito, tem autores que se dedicam a esse estudo, a esse tema, e a análise econômica do processo é, digamos assim, uma espécie de projeção do Law and Economics, da ideia de análise econômica do direito, enfim, uma perspectiva acadêmica, uma visão a respeito do fenômeno que procura, de alguma forma, se não aplicar conceitos econômicos, ter uma visão econômica do fenômeno jurídico e, portanto, então, aplicando-se isso às controvérsias e às formas de solução de controvérsias, o que se busca é entender a racionalidade econômica que se contém na controvérsia e nas possíveis soluções e identificar os incentivos e os desincentivos que as partes têm
na perspectiva de resolverem por autocomposição ou de irem à justiça. Isso, então, projeta uma pleiade de subtemas ligados ao custo, não digo só do processo, mas de todos os mecanismos predispostos à solução de controvérsias, inclusive na sua respectiva interação, né? Então, análise dos incentivos e dos meus desincentivos para transigir, qual é o custo de transação envolvido nesta negociação, qual é a minha probabilidade de êxito no Poder Judiciário. Portanto, então, você já pode perceber que a ideia de uniformidade e estabilidade da jurisprudência tem um peso muito relevante. Aliás, isso me fez lembrar, para quem possa se interessar a partir da nossa conversa, falei do Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, um juiz federal escreveu uma obra belíssima sobre a análise econômica do processo. É um juiz federal, Eric Navarro, recomendo, foi publicado comercialmente. Há ali muitos conceitos interessantes que mostram e que tentam, em suma, para tentar não me alongar muito, tentam analisar economicamente e, em certa medida, racionalizar e quantificar aspectos do litígio, porque muitas vezes litigar ou é predatório, como se costuma dizer, ou seja, alguém litiga porque assume que o sistema de justiça o favorece, e, portanto, desfavorece alguém, ou, em muitos casos, litigar, desde que a gente faça uma análise adequada, econômica, é uma solução irracional. Eu sei que há um aspecto comportamental e a análise comportamental deve ser conjugada com esta análise econômica. Aliás, a integra, em certa medida. Há um aspecto comportamental relevante. Então, às vezes, você diz ao seu cliente: olha, mas eu te demonstro aqui por A mais B o custo da perícia, a taxa judiciária, o risco dos honorários advocatícios, a incerteza quanto ao julgamento, que é preferível você fazer um acordo, até objetivamente falando aqui, e, eventualmente, a pessoa te responde irracionalmente, porque, na verdade, ela quer menos o dinheiro e ela se sente injustiçada. Então, ir ao judiciário é uma forma de receber justiça, de impingir ao outro uma espécie de revanche. E, olha, isso não acontece só nas relações de família, acontece também nas relações empresariais, enfim, nas relações humanas, de um modo geral, né? O ser humano, às vezes, ele é irracional. Mas, de qualquer modo, a análise econômica, às vezes, mostra que certas soluções que a gente acha que são as melhores, não são. Então, as soluções são, como a gente diz, contraintuitivas. Então, se eu fizer, por exemplo, falávamos até antes, né? Temos estudado a teoria dos jogos, e a teoria dos jogos, ela parte, dentre outras coisas, do estabelecimento das recompensas, os payoffs de cada uma das partes envolvidas. Se eu ajuizar, tal payoff; se eu não ajuizar, ou se eu pagar, então, qual é o meu payoff se eu for a juízo? Eu tenho que pagar custas, ou eu tenho justiça gratuita, a outra parte não tem. Então, isso ajuda a encontrar, talvez, melhores soluções mais racionais. Na verdade, todos esses são instrumentos, se me permite, para tentar imprimir um método de conhecimento que me leve a fazer racionalmente aquilo que eu faço todo dia, eu e você fazemos, os nossos colegas, intuitivamente. E quanto mais experiência você tiver e mais experiência eu tiver, mais eu darei uma solução próxima da solução ideal, né? Então, quem for menos experiente não considerará certos dados relevantes no payoff, né, do jogo que a gente possa fazer. Então, alguém vai a juízo e esquece que pode ser condenado de 10% a 20%, né? E hoje, com o novo Código de Processo Civil, não obstante a discussão que haja
no STJ, presentemente, em repetitivos, inclusive, mas 10% a 20% sobre o valor envolvido pode ser um encargo, um desincentivo muito grande. E é razoável que seja, porque, afinal de contas, se nós queremos um sistema que seja preponderantemente de soluções autocompositivas e apenas subsidiariamente de soluções adjudicadas, se nós queremos inverter a lógica do sistema, nós precisamos, de fato, pensar o processo economicamente, claro, nunca esquecendo que a atividade jurisdicional é feita por homens, homens, mulheres, seres humanos, para seres humanos, e que, afinal de contas, também a justiça não foi feita para dar lucro. Então, nem tudo se explica pelo fenômeno econômico. Mas nós estamos muito distantes de querer explicar tudo pelo fenômeno econômico. Nós estamos do outro lado. Estamos numa certa alienação de, às vezes, não considerar certos aspectos e de entendê-los racionalmente, né? Uma projeção, por exemplo, que é alvo de estudos, é a questão da prova antecipada. Então, o que acontece é o seguinte, a prova antecipada, ela combate a simetria de informações, e essa simetria de informações dificulta as soluções autocompositivas. A prova antecipada, ela permite informação, e permitindo informação, ela abaixa o nível de otimismo do litigante, porque quando o litigante não conhece, ele tende a ser otimista. Ele tende, não, vai dar, eu vou provar. Né? Por isso que veio e tentou, e ainda não com muito êxito, né? Porque não é uma ferramenta, infelizmente, posta em prática como seria desejável que fosse, mas é uma análise tipicamente econômica do fenômeno processual. Você falou da justiça do trabalho, eu me lembrava aqui de um colega da docência, que é juiz do trabalho, e que, de repente, se interessou pelo tema da antecipação da prova. E eu perguntei, mas por que você está se interessando? Ele falou, porque aumentou o número de provas antecipadas na justiça do trabalho, pelo menos no juízo desse colega, depois da reforma. Quer dizer, por quê? Porque eu criei um desincentivo, porque eu criei um risco de um encargo pesado. Né? Tá certo que alguns parece que estão contornando isso pelas ações meramente declaratórias, então o valor seria menor, etc. Enfim, a nossa imaginação é sempre grande. Mas, de qualquer forma, graças à sua pergunta, eu posso dizer que sempre que nós pudermos, nós devemos tentar entender a realidade econômica subjacente ao litígio, embora conscientes de que os componentes econômicos devem ser vistos à luz dos aspectos comportamentais e que fazem, digamos, o exercício dessa nossa profissão tão rico e tão interessante. Professor Yarsha, muito obrigado pelos esclarecimentos. É impressionante como, de uma forma tão didática e com um tempo tão exíguo, foi possível transcorrer um tema tão desafiante, eu diria. Eu pensei em vários exemplos de situações que eu vivenciei na minha atividade profissional, que seriam formas absolutamente simplórias, mas formas curiosas de análise processual. Mas eu queria, já caminhando mesmo para o final aqui desse nosso bate-papo, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua cortesia, a sua cordialidade, dizer que as portas, as janelas, as cortinas da Escola Superior de Advocacia estarão sempre abertas para você, para os seus alunos, para os seus orientandos, enfim, agradecer a todos que acompanharam aqui esse nosso bate-papo pelas redes mais diversas em que ele tiver sido veiculado, e transmitir-lhe a palavra para a sua mensagem final, já com os meus agradecimentos em nome de toda a advocacia brasileira. Bom, minhas palavras finais são apenas de renovação do meu agradecimento pelo convite, de congratulações, de parabéns pela atividade desempenhada por vocês, que contribui de forma muito relevante para o aperfeiçoamento de todos nós. Né? O advogado mais preparado, mais consciente, ele tende a ser um melhor profissional.
Então, parabéns e também o meu cumprimento a todos aqueles que tiveram paciência e que nos deram a honra de nos ouvir. Muito obrigado.